O Índice CNN nesta semana um pouco diferente, a começar pela nossa convidada, a professora Mara Teles, que eu já faço as devidas apresentações já na tela comigo. E a gente vai trouxe Mara Teles para falar conosco, porque o nosso tema vai ser a atuação de grupos religiosos nas eleições municipais, uma especialidade de pesquisa da professora, que é cientista política, atua na Universidade Federal de Minas Gerais e também é presidente da Abrapel, a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais. A Abrapel, da qual o nosso titular da cadeira aqui, Antônio Lavareda, é presidente de honra. Mara Teles, muito bem-vinda, obrigado por estar conosco aqui hoje. E já começo a nossa conversa te perguntando, inclusive dentro do contexto que a gente viu no Congresso nessas últimas semanas, a atuação da bancada evangélica na questão do aborto, como é que a gente pode transpor isto para as eleições municipais? Que teorias ou teologias são preponderantes ou guiam as ações dos grupos, em especial os grupos neopentecostais, nas campanhas eleitorais? Mais uma vez, muito bem-vinda aqui ao Índice CNN. Eu que agradeço a vocês pelo convite. O papel da religião ele é muito relevante, sempre foi muito relevante nas teorias e, inclusive, nas democracias. Hoje nós temos no Brasil uma grande bancada evangélica e essa bancada evangélica ela é fruto de uma teoria ou de uma teologia chamada teologia do domínio. Em resumo, essa teologia do domínio considera que Jesus voltará à Terra. Nesse sentido, eles propõem uma série de ações na política, na sociedade, na mídia e nos entretenimentos para ganhar almas para seus projetos, e seus projetos passam também pela captura de eleitores a fim de transformar essa fé em votos e de votos a transformação em cadeiras. E é provável que essa crença que já guiou outras eleições para candidatos majoritários também oriente aí a bancada de vereadores e de prefeitos que são mais próximos aos grupos neopentecostais. É importante dizer, Yuri, que nem todos os evangélicos aderem ao dominismo ou à teologia do domínio, mas grande parte deles, sim, é guiado por essa chamada teologia que acredita no retorno de Jesus e na preparação do terreno da terra, né, para o retorno dessa entidade, para aqueles que têm fé. E nesse contexto, professor, acho que vale a gente explicar que em 2022 houve um crescimento da bancada evangélica no Congresso, tanto de deputados quanto de um terço de senadores que foi renovado, em comparação ao que havia saído das urnas 4 anos antes. E agora, 2024, a expectativa, ou a gente pode esperar também um crescimento, um avanço dessa corrente? Yuri, excelente pergunta. No livro que eu organizei junto com o professor Antônio Lavareda, Eleições à Pandemia, um dos capítulos, eu e outros autores tratávamos exatamente disso. Houve um crescimento não apenas no Legislativo Nacional, no Congresso Nacional, mas inclusive nos chamados legislativos municipais, não apenas do número de pessoas que se elegeram, mas sobretudo, Yuri, é muito importante, de candidatos que disputam com as menções cristãs, que usam as palavras bispos, irmãos, irmãs, missionárias. Isso já existia. A menção aos cristãos já existia há muito tempo na política nacional, desde 1998. Só que agora, nas eleições de 2022, cresceu enormemente o número de candidatos com menções cristãs. Contudo, Yuri, é muito importante colocar que o partido que mais capturou votos e elegeu bancada com menções cristãs foram justamente os republicanos e o Partido Liberal, então, do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro ele acabou expressando muito os valores das pautas morais ligadas à teologia do domínio. Portanto, é possível que o número de candidatos cresça bastante. Agora, como as regras eleitorais mudaram e agora não é permitido mais coligação, os pequenos partidos eles têm tido dificuldade para transformar essas menções cristãs em cadeiras. Então é possível que esses candidatos que antes disputavam pelos pequenos partidos passem a disputar para aumentar suas chances em grandes partidos, como, por exemplo, os republicanos e o PL, que foram os partidos que mais elegeram pastores e similares que se orientam pelo
dominismo. Uhum. Vamos trazer aqui dois gráficos do índice CNN de duas capitais que ilustram o peso que a questão religiosa e dos evangélicos em especial ganhou ou tem ganhado nas corridas eleitorais. Primeiro a gente vê na tela os números do Rio de Janeiro, em que a despeito da vantagem que a gente vê do prefeito Eduardo Paes, ele tem buscado uma maior interlocução com este segmento, buscando, por exemplo, o apoio do deputado Ottoni de Paula, que ainda aparece como um dos pré-candidatos, mas que anunciou ali que não vai sair candidato de fato. Vou chamar mais duas telas aqui, professor, que é a situação de Belo Horizonte, em que também o peso do eleitorado evangélico é significativo. E há ali um cenário de mais disputa entre os nomes que estão colocados. A gente vê Mauro Tramonte, do Republicanos, partido que Mara Telles já mencionou para a gente, Bruno Engler, do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, só para a gente mostrar a próxima tela e completar o cenário, a gente tem ainda João Leite, do PSDB, o prefeito Fuad Numa, do PSD, mas tem também os concorrentes da esquerda, como a deputada Duda Salabert, o deputado Rogério Corrêa, do PT, e o senador Carlos Viana, do Podemos, que já teve uma situação melhor, mas Belo Horizonte com um cenário mais embolado. Professora, o que a senhora diz dessas duas capitais que a gente escolheu juntos para trazer aqui no que diz respeito a esta questão dos segmentos evangélicos e da teoria do domínio que a senhora estava explicando para a gente? É muito importante. Isso demonstra que a expressividade dos evangélicos ocorre não apenas no crescimento dessa religião na sociedade. O Brasil sempre foi um país católico. E a Igreja Católica ela fez muitas ações, inclusive na renovação carismática, para impedir, de certa forma, né, o crescimento dos evangélicos que roubam eleitores e almas da Igreja Católica. A Igreja Católica nunca se comportou organizadamente como bancada, muito embora dentro da bancada da frente parlamentar evangélica apareçam alguns católicos. Então é importante notar que o Rio de Janeiro tem um número expressivo de evangélicos, haja vista a eleição do ex-prefeito Crivella, que fez um apelo moral muito forte para esses grupos. Em Belo Horizonte, houve um erro muito grande dos partidos desafiantes da esquerda quando eles deixaram de disputar as eleições de fato e apoiaram o candidato Calil. Isso fez com que a esquerda, em geral, perdesse muito, digamos, os seus terrenos, os seus territórios, sobretudo nas periferias, onde existe um número grande de templos evangélicos, maior que o número de templos católicos, e o deputado Bruno Engler vem construindo a sua candidatura junto aos setores neopentecostais há muito tempo. É importante lembrar que ele ficou em segundo lugar nas eleições, no qual o ex-prefeito Calil foi eleito, muito embora a sua campanha não aparecesse publicamente, que é uma campanha feita junto a esse público das periferias, porque as igrejas evangélicas ocupam o espaço de ausência de políticas públicas nessa periferia, garantindo ócio, garantindo empregabilidade, garantindo serviços de assistência social. Então, o evangelicalismo e os evangélicos, eles crescem muito em função da ausência de políticas do Estado, da ausência do Estado nos setores que são mais marginalizados, oferecendo uma salvação na terra, né? Oferecendo, inclusive, acolhida que não é dada pelo Estado nessas regiões mais desiguais do país. Então, do meu ponto de vista, os evangélicos, eu posso estar errada, vão trabalhar com pautas morais dentro daquilo que estão chamadas das guerras culturais que nasceram nos Estados Unidos a partir de 1991 e que foram trazidas fortemente para o Brasil nas eleições de 2022. No Brasil, essas pautas têm o guarda-chuva da família e desembocam em 3 propostas de proposições de leis, seja na Câmara Federal, seja nas eleições, nas câmaras municipais. Quais são os temas desse guarda-chuva família? O tema do aborto, que é um tema muito importante para esses grupos, o tema da união civil entre pessoas do mesmo sexo e o tema da educação, no qual eles consideram que a educação estaria contaminada pela ideologia de gênero. Então, o tema da família foi muito importante, de uma visão de família a partir de uma interpretação bíblica, foi muito importante na campanha do ex-presidente Bolsonaro, e ele se reconfigurou
em pautas morais que podem ser tratadas também nas eleições municipais, sobretudo a questão da linguagem neutra, sobretudo a questão não da pauta do aborto, porque o aborto tem caráter nacional, mas a questão da chamada ideologia de gênero na educação. Essas pautas são disseminadas não apenas no Brasil, mas em outros países, dentro daquilo que é chamado guerras culturais, e que no Brasil, especialmente, é chamado de uma batalha do bem contra o mal, onde o bem seria representado por um cidadão de bem cristão e o mal seria representado por todos os grupos que são contrários a essas pautas. Então, nós podemos ter uma polarização entre grupos muito fortemente identificados com essas pautas morais versus grupos que são muito contrários, gerando uma polarização. Então, do meu ponto de vista, isso não é razoável para as cidades, porque as cidades teriam que discutir seus problemas locais e não pautas que, eventualmente, só podem ser resolvidas durante um longo prazo, uma vez que não há consenso no Brasil entre esses temas. Então, talvez esses grupos tentem polarizar, e é muito importante que os debates locais não sejam apenas polarizações de pautas morais, né, Yuri? Principalmente porque essas duas cidades, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, têm profundos problemas de desigualdade, de mobilidade, de transportes, de saúde, e é uma pena que as eleições no Brasil tenham sido polarizadas apenas por pautas morais, que não são ainda consensuais na sociedade e na opinião pública. A gente vai acompanhar a hora que a campanha oficial começar e, claro, à medida que esses discursos que fogem aí do dia a dia da rua, né, do buraco de rua, das questões de educação, saúde, entrem, a gente vai poder contar com a professora Mara Telles, doutora em ciência política, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e presidente da Abrapel. Eu agradeço demais a participação conosco e a gente, claro, vai conversar muitas vezes ainda, não só aqui no Índice CNN, mas na cobertura das eleições municipais mais cheias de expectativas desde a redemocratização e que vai ter essa grande cobertura da CNN Brasil. Professora, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a vocês e boa cobertura das eleições. Estou disponível para a gente continuar essa conversa.